Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 small caps pagadoras de dividendos e fora do radar. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu quero te trazer 3 ações small caps. Primeiro, Luan, o que é isso, small cap? O pessoal fica falando, mas eu nunca entendi. Muito simples, é um conceito importado dos Estados Unidos. Claro, tudo a gente acaba importando dos Estados Unidos, ainda mais quando a gente está falando de mercado financeiro. E o nome é bem sugestivo. Seriam empresas com baixa capitalização de mercado, com baixo valor de mercado. Empresas relativamente pequenas. Por que relativamente? Porque eu estou relacionando com o padrão que a gente espera de uma empresa na bolsa de valores. Veja, nos Estados Unidos é muito mais fácil você abrir capital na bolsa de valores. Empresas com menor capital já conseguem fazer isso. No Brasil, não. Para estar na B3, você tem que ter ali alguns requisitos, tem que valer milhões de reais, é mais difícil. Então, pessoal, nos Estados Unidos esse conceito é mais difundido. Lá, 2 bilhões de dólares seria o conceito de uma small cap. Então, uma empresa que vale até 2 bilhões de dólares seria o conceito de uma small cap. No Brasil, a gente adapta. Se for converter de dólar para real, seria o equivalente a uma empresa de até 10 bilhões de reais. Esse é um consenso que existe no mercado. Então, você encontrar uma empresa de até 10 bilhões de reais de valor de mercado, seria uma small cap. E se ela realmente valer apenas 2 bilhões de reais, apenas, né, pessoal, proporções de bolsa, por isso que eu estou falando, mas até 2 bilhões de reais, a gente falaria de uma micro cap, que não deixa de ser uma small cap. Então é isso. Então o filtro inicial para você identificar uma small cap é buscar empresas abaixo de 10 bilhões, ou se você ainda quer empresas ainda menores, 2 bilhões de reais. É aí que você coloca o seu filtro. É claro que essas empresas, se valorizarem, elas vão ultrapassar esse patamar, é isso que a gente espera. É evidente que algumas empresas só são small caps porque o próprio mercado que elas exploram é muito pequeno, não tem muita demanda, é uma demanda restrita. Tudo isso deve ser ponderado. Por quê? Porque quando a gente está procurando o small cap, a gente, na condição de pequeno investidor, está buscando o seguinte, tá? Eu sou investidor de varejo, investidor de bolsa de valores. Eu não consigo ter acesso, na maior parte dos veículos de investimento, ter acesso ali a empresas de capital fechado, empresas que estão começando, empresas que ainda não se valorizaram tanto e ficaram tão caras, ou empresas que ainda estão em crescimento. Porque quando uma empresa, pessoal, abre capital na bolsa de valores, ela já está num estágio mais avançado, você não concorda? Não é qualquer empresinha que abre capital na bolsa no Brasil, principalmente. Então ela já está num estágio mais avançado. E aí, você já está comprando provavelmente uma empresa mais cara. E aí é por isso que o IPO costuma ser uma armadilha. Primeiro porque os dados ali são sempre muito enfeitados, mas principalmente porque o valuation das empresas no IPO é super esticado, super inflado. Por quê? Porque o banco ou o consórcio de bancos que estão ali por trás dessa abertura de capital, eles ganham taxas em cima desse valuation. Então é óbvio que eles vão esticar o máximo possível esse valuation. Então, IPO é armadilha de preço necessariamente. Não que a empresa do IPO seja uma armadilha, porque boas empresas, elas acabam o quê? Acabam vindo de um IPO, claro. Precisou ter um estágio inicial. E muitas vezes, você comprando boas empresas 2 anos após o IPO, você fez um bom negócio, porque aí já teve a correção de mercado. Você tem alguns exemplos assim na bolsa. Caixa Seguridade, só um exemplo aqui para vocês. E a ideia da gente buscar então small cap não é simplesmente entrar em IPO, esquece essa ideia. A ideia é a gente pegar empresas relativamente menores, porque a gente não consegue pegar essas empresas antes delas estarem na bolsa de valores. E a ideia de empresas relativamente menores é a ideia de que, ressalvada de novo a hipótese de um mercado muito restrito com baixa demanda, ressalvado esse caso, você tem a ideia de, puxa vida, quero pegar uma empresa que ainda pode crescer muito e pode se valorizar muito. E aí eu coloco um percentual restrito do meu capital naquela empresa, visando uma alavancagem patrimonial, uma supervalorização, encurtando dessa forma o meu processo de aposentadoria. Essa que é a ideia da small cap. E, segundo o modelo de 3 fatores do Eugene Fama e Kent French, você tem o quê? Você tem que um dos fatores que geram aumento da sua expectativa de retorno, aumento de expectativa de retorno na sua carteira de investimentos, é o fator tamanho das empresas. Isso significa o quê?
que você precisa ter exposição a empresas menores. Mas não pode ser uma empresa menor de growth, de crescimento, que aí pode dar muito errado. Tem que ser uma empresa pequena, de valor, barata. Por isso que aqui a gente vai trazer uma lista de ações baratas, então entra o fator valor, múltiplos mais baixos. Empresas de dividendos também entra aqui no fator valor, está dentro. Preço de dividendo acaba sendo isso, que elas são negociadas em múltiplos mais baixos, por isso que o dividendo é alto. E empresas menores, baixa capitalização de mercado. Então essa é a ideia por trás das small caps. É fácil de identificar boas small caps? Não é fácil. É uma tarefa mais difícil, mais arriscada. Por isso tem que tomar muito cuidado. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação. E aí o que eu quero te mostrar antes de entrar aqui na nossa lista é o seguinte. Esse aqui é o Ibovespa, principal benchmark do mercado de ações brasileiro. No Ibovespa você vai perceber o seguinte nos últimos 10 anos, quando a gente compara com o CDI, que ele teve uma performance muito párea com o CDI. Então a gente vê, pelo menos nos últimos 10 anos, que Ibovespa e CDI, eles andam de uma maneira bastante próxima em termos de rentabilidade. Por quê? Porque, ora, o mercado está com juros caindo, aí o Ibovespa sobe bastante, ora o mercado está subindo em termos de juros, que é o caso atual do Brasil, e aí o CDI dá essa distanciada de retorno. Olha só aqui o que aconteceu. O Ibovespa ficou bem acima do CDI aqui, só que aí o juro foi subindo, e olha o que aconteceu agora aqui. O Ibovespa está abaixo. Por isso a necessidade de diversificar bem a sua carteira e ter um asset allocation bem definido entre renda fixa e renda variável. Mas aí eu quero te trazer o índice de Small Caps, SMLL. Esse SMLL é justamente o índice das Small Caps. Olha o que aconteceu com elas. O retorno é extremamente baixo, abaixo do Ibovespa e abaixo do CDI. Só que, em momentos de um mercado com juro em queda, olha só o que aconteceu. Small Caps deram um retorno de 172%, Ibovespa 139%, CDI 39%. Então você percebe que as Small Caps elas são mais sensíveis, bem mais sensíveis ao juro. E hoje a gente está num cenário de juro alto. E aí você poderia supor, então não deveria ter nenhuma Small Cap. Se o juro está subindo, quer dizer que eu vou perder dinheiro. Será que é assim? Pessoal, você precisa entender o conceito de ciclo de mercado. Porque note o seguinte, esse gráfico já mostra para você. Quem comprou aqui nesse topo, tá perdendo ou ganhando dinheiro? Tá perdendo, né? Porque olha o que aconteceu com as small caps. Quem que ganhou dinheiro aqui? Quem pegou aqui embaixo ou aqui embaixo. E aqui embaixo foi pandemia, correção de mercado. Aqui em 2018 foi início de ciclo. Ainda mais aqui embaixo em 2016, bem início de ciclo. Small caps estavam dando um retorno negativo de 34%. Aí quem carregou teve esse retorno de 172. Perceba, portanto, que esse momento de juro em ascensão é o melhor momento, diante do ciclo de mercado, para ter algumas small caps. Mas cuidado, a small cap não pode ser de crescimento, senão você vai perder dinheiro. Ela precisa ser barata, de forma ideal, pagar bons dividendos e ainda ser uma boa empresa, claro, precisa dar um bom retorno sobre patrimônio líquido. E, mais uma coisa, em cenário de juro alto, você não pode ter empresa endividada. Esqueça empresa com dívida alta, com juros subindo, porque aí que a chance da empresa quebrar aumenta. Repita como um mantra na sua vida de investidor. Esqueça, em momentos de juro em ascensão, empresas endividadas. Luan, o que seria uma empresa endividada? Empresa que detenha um indicador dívida líquida sobre EBITDA acima de 3 vezes. Pior ainda se for 4. Por quê? Porque large cap, empresa grande, você até aceita 4 vezes, dependendo da empresa. Mas small cap você vai aceitar? Cuidado demais com isso. Esqueça empresa endividada. Então se eu vou buscar small cap, busque small caps que detêm um nível de endividamento abaixo de 2 vezes o EBITDA. Acima disso, o small cap sofre mais. Até porque, quando elas vão buscar dívida no mercado, o mercado entende que as small caps já são mais arriscadas por si só. E aí eles exigem um prêmio de risco maior na condição de credor. E aí elas pagam mais juros ainda. Então, cuidado. Agora vamos à nossa lista. 3 small caps, vou da menos barata para a mais barata. Sendo que todas essas ações estão na minha carteira e não é nenhuma recomendação. Começando pela terceira ação dessa lista é a Vulcabras, com código em bolsa VULC3. E aí você já vai me falar, é varejo. Eu não quero saber de varejo. Não é varejo simplesmente. Veja, Vulcabras, ela produz
o seu produto. Ela produz o calçado esportivo das marcas Olímpicos, Mizuno e Under Armour. Então é diferente de um simples varejo que o produto não vem desde a sua produção, vem só na distribuição. Não é assim que funciona. Então, cuidado. Quer uma prova disso? Você olha para a margem líquida. Margem líquida de varejo não passa de 5%. Qual que é a margem líquida da Vulcabras? 18,59%. Então, só por aí você percebe que não tem nada a ver. E qual que é o retorno sobre o patrimônio líquido hoje? 26%. Retorno sobre o capital investido? 22%. Endividamento? Negativo. Índice preço-lucro? 8,21. Quanto menor, melhor. E hoje, o Ibovespa está na casa dos 9 vezes. Então, esse múltiplo está abaixo, inclusive, do Ibovespa. Dividendos elevados. Claro que aqui é um dividendo não recorrente, mas você pode esperar aqui um dividendo próximo de 9 a 10% nos preços atuais. Você clicando aqui no Investidor 10 em empresa, você vai ver o valor de mercado atual, 4,48 bilhões de reais. Eu falei para vocês, 10 bilhões é o que se tem hoje como consenso mais ou menos aqui no mercado brasileiro. Então ela ainda é considerada uma small cap. É uma empresa que no último resultado trimestral reportou um lucro líquido de 172 milhões de reais e uma geração de caixa de quase 200 milhões de reais. Então ela tem uma boa margem EBITDA e ela vem evoluindo ao longo do tempo. Quando você olha para o lucro líquido saiu em 2023 de 83 milhões no trimestre para hoje 172 milhões. Mesmo que você compare o terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2024, saiu de 127 milhões para 172 milhões. Então constitui uma empresa com lucros consistentes e crescentes. E a gente tem aí um retorno sobre patrimônio líquido bem interessante. E como eu disse, não pode ter dívida. Como é que está a dívida dessa empresa? É só olhar para o indicador dívida líquida sobre EBITDA. E ele está negativo. Negativo significa que a empresa tem mais caixa do que dívida. Ela gera mais caixa do que a sua dívida. Essa que é a ideia. Se está negativo, é porque ela gera mais caixa, que é o EBITDA. É um proxy, uma aproximação da geração de caixa. Então, uma empresa com saúde financeira hoje muito bacana. A segunda ação da lista é a BR Partners. Essa aqui é uma companhia voltada mais para advisory, ou seja, uma empresa voltada para gestão de grandes fortunas, estruturação de dívidas e equity. Então veja, é a BR Partners que fez a precificação da privatização da Eletrobras. Ela emite debêntures, não ela como emissora, mas ela como estruturadora da operação. Ela pode trabalhar em follow-on, ela faz gestão de grandes fortunas. Então a companhia completa nesse sentido. É um verdadeiro banco de investimento, o pessoal está chamando até de mini BTG, porque ele é mini ainda. E é um banco focado em alto retorno sobre patrimônio líquido, altos dividendos, porque a ideia do Ricardo Lacerda, CEO da empresa, é a de que os acionistas precisam ser devidamente remunerados e os colaboradores pelo programa de partnership. Então, ao contrário do BTG, que paga quase nada de dividendo, a BR Partners paga bastante. Por isso esse dividend yield elevado, da ordem de 9%, negocia um múltiplo preço-lucro também abaixo do Ibovespa, bem abaixo do BTG inclusive, vem entregando um ROI acima de 20%. É uma empresa que não é sujeita a risco de crédito, exceto daqueles valores que estão no seu balanço das dívidas que ela mesma estrutura para os seus clientes. Então ela conhece a fundo o risco que ela está correndo e é só um pedaço da operação inteira. Ela garante um determinado pedaço da ordem de 20% e isso está lá no balanço dela. Só que é uma empresa que tem parte do seu caixa aplicado em CDI. Então, mesmo quando o mercado não tem muita demanda pelos serviços dela, ou quando o risco de crédito das operações sobe um pouco, ela tem ali o caixa dela protegido em Selic. E geralmente tudo isso acontece quando o juro está subindo como hoje, e é por isso que a gente tem visto resultados consistentes. É uma empresa que vale menos de 2 bilhões de reais nesse caso. É uma small cap de qualquer jeito, uma micro cap inclusive. Clicando aqui em contábil, você vai ver que os resultados são bastante consistentes. Vou aqui em trimestral, você vai perceber o seguinte, pessoal, que o lucro líquido em 2023 estava em 33 milhões, 38, 40 e foi subindo. Subiu para 43, 49, no segundo trimestre 51,97 e aí caiu um pouquinho para 50,12 no terceiro trimestre. Só que em termos de receita, subiu. E a gente percebe nesse terceiro trimestre, que a maioria das empresas ali, boas empresas, conseguiram subir receita, só que custos e despesas aumentaram. E aí você, consequentemente, tem um lucro líquido, que é a linha final, com uma redução aí, que é bastante esperada. Mas veja, que é uma redução muito pequena de um trimestre para outro,
também não fique só ancorado em um trimestre ou outro. Você tem que olhar para o ano inteiro da empresa e o que você pode esperar dela. E o dividendo elevado porque ela mantém um payout da ordem de 65%, favorecendo esse dividend yield alto. Claro, dividend yield só vai ser alto ou se a ação perde fundamentos e cai muito e esse dividend yield fica alto, ou se a ação vem melhorando e subindo até em cotação, e aí ela tem um payout elevado, fazendo com que o dividend yield fique alto também. E a última ação dessa lista seria a mais descontada de todas, é a Unifique, do setor de telecomunicações. Aqui a gente tem um banco de investimento, aqui a gente tem uma empresa de fabricação e varejo, então dá para dizer que ela é uma empresa do setor industrial e varejo, porque depois ela distribui. E aqui a gente tem uma empresa do setor de telecomunicações, focada em fibra ótica, principalmente no sul do Brasil. A Unifique vale 1,37 bi, ou seja, é a empresa mais barata e também com o menor valor de mercado dessa lista. Ela seria a mais small dessa lista e que está num setor bastante perene, que é o setor de telecomunicações no Brasil. O dividend yield dela não é tão alto, mas ainda assim, com um payout da ordem de 40% a 50%, que é o que ela vem praticando atualmente, mantendo uma margem líquida superior a 15%, em algum momento, quando ela parar com o período de crescimento, e aqui vai um detalhe, a Unifique é mais focada em crescimento do que as demais, bem mais focada, aí não dá para ela pagar tanto assim, mas ainda assim o dividendo tá bom, porque a ação não está cara. Retorno sobre patrimônio líquido também não é tão elevado, porque nesse setor não dá para ter um super retorno, mas o crescimento que ela vem apresentando é excepcional. Quando a gente clica aqui em contábil, a gente tem essa noção, olha essa escadinha da receita a cada trimestre. Empresa de crescimento, claro, é de crescimento, mas não negocia com múltiplos de empresas de crescimento. Negocia com múltiplos de empresas de valor, empresas mais maduras. E olha a receita líquida crescendo quase em todos os trimestres, saindo de 189 milhões no quarto trimestre de 2022 para atuais 255 milhões. Um crescimento muito rápido. Lucro líquido acompanhou, porque geralmente quando a empresa está focada em crescimento, ela cresce receita e depois pensa em lucro líquido. Ela não. Ela vai crescendo até mesmo o lucro líquido. Saiu de 32 milhões para atuais 46 milhões. Então o lucro líquido acompanha a evolução da receita. Então é bastante difícil de você verificar isso na prática. É por isso que eu acabei inserindo a Unifique na minha carteira, por ser barata, de um setor perene, cresce lucro e cresce receita ao mesmo tempo, tem um retorno sobre patrimônio líquido adequado e, quanto à dívida, a gente está falando de small cap e essa mais focada em crescimento, então ela teria mais risco nesse sentido, ela tem uma dívida bem controlada. Quando a gente olha para a alavancagem financeira da empresa, olhando para a dívida, a relação dívida líquida sobre EBITDA está em 0,63, abaixo de 1. Então, a dívida hoje da empresa ela é menor que um ano de geração de caixa da empresa. Esse aqui constitui um endividamento bastante saudável. E a dívida da empresa é mais focada em IPCA, não é tanto em CDI. Então isso também é melhor, porque o CDI tem evoluído num ritmo mais acelerado do que o próprio IPCA, para conter o IPCA. Então isso também é algo a ser olhado na dívida das empresas. Mas aqui é confortável. É claro que se em algum momento a empresa ficar super alavancada, com um cenário de IPCA perdendo o controle, aí a gente vai começar a se preocupar. Por isso a necessidade de acompanhamento, e para estar por dentro das empresas, você precisa estar inscrito nesse canal e já clica no botão de gostei para ele ser direcionado para mais pessoas. Veja que aqui são 3 small caps com bons fundamentos, baratas, com dívida controlada. Às vezes você pode pegar alguma small cap mais de oportunidade, um pouco mais arriscada na carteira, às vezes visando dividendo, às vezes visando só alavancagem patrimonial. Eu trouxe toda a minha carteira para os membros da comunidade URM, eu deixo o link aqui embaixo se você quiser conhecer, mas a gente precisa também ficar atento com os impostos. A gente sabe que imposto de renda e bolsa de valores são 2 temas que juntos podem ficar bem complexos, mas para isso você tem uma solução, que é a parceira aqui do canal, que é parceira da B3, que é o aplicativo da Grana. Por meio desse aplicativo, você vai parar de se preocupar com o imposto de renda na bolsa de valores. Por quê? Além de você conseguir fazer a declaração anual do imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos, pelo modelo pré-preenchida, você consegue fazer emissão de DARFs e regularização de impostos que não foram pagos de maneira automática. É tudo automatizado no seu aplicativo. Então o Grana vai calcular para você prejuízo, lucro, vai fazer a compensação, vai emitir a DARF, você consegue pagar por boleto, cartão ou Pix e vai estar tudo de maneira intuitiva para você no seu aplicativo. E o melhor com a segurança da B3. E agora a gente está tendo uma promoção do Grana
que por meio do cupom BLACK você vai receber 33% de desconto, garantindo o aplicativo para o seu imposto de renda lá no ano que vem. Então aproveite essa oportunidade, é só agora na Black November, pelo cupom BLACK. Para baixar o aplicativo, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas e aí? Você já conhecia alguma dessas small caps? Entende que elas estão baratas? Entende que elas são muito arriscadas? Comenta aqui embaixo e eu te vejo num próximo vídeo.